Bom, gente, eu vim aqui para fazer mais um relato para vocês. E esse relato é sobre uma situação que aconteceu com uma mulher. Faz 25 anos essa situação que aconteceu comigo. Essa mulher era uma mulher cigana que mexia com essas coisas de magia, né? Ela mexia inclusive com magia cigana também, dentre outras coisas, outros trabalhos que ela fazia. Trabalhos espirituais, basicamente. E eu tive um contato com essa mulher próximo por um período e foi uma das pessoas que eu tive contato próximo que mexia com trabalhos espirituais. Eu, na minha vida, no decorrer da minha vida, tive contato com várias pessoas que mexiam com trabalhos espirituais. Vamos colocar aí umas 20, né? Que eu levei mais a sério, vamos colocar aí umas 5, entendeu? Mas uma dessas pessoas que eu levei a sério, porque ela tinha muito poder mesmo, muito poder, eu descobri que é totalmente mau caráter. Totalmente mau caráter. Independente do poder dela que daria para ela, ela faz muitas coisas, ajuda muitas pessoas, mas ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também engana, manipula e prejudica e destrói muitas pessoas. E quando eu descobri isso, eu me afastei completamente, porque ela era muito dissimulada. E ela é um dos motivos que eu estou estudando sobre psicopatia. Claro que ela não é a única psicopata que eu me relacionei na minha vida, já vi vários. Até mesmo clientes que eu atendi, eu já trouxe alguns casos para vocês. E isso faz com que eu pesquise isso, porque cada vez mais eu vejo que tem gente que é muito danosa e ainda põe a culpa nas trevas, porque a pessoa é pior do que qualquer coisa. Entende? Quanto que, na verdade, a gente sabe que as trevas vão atrás cobrar quem está devendo. Esse é o principal fator. E tem gente que é a própria trevas na terra. Mas às vezes vem travestido de um sorriso fofo, de uma carinho, né? De uma devoçãozinha por um santo fofo, vem com uma roupinha branca, às vezes vem com um discursinho fofo, dá uma choradinha, né? E a gente tem que ficar atento, tá? Porque tem muito lobo em pele de cordeiro, como diz a Bíblia. A Bíblia mesmo fala isso. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Eu não acredito em pessoas que se dizem boazinhas, mas... Aliás, se a pessoa chega até a mim com um discurso de boazinha, já é uma coisa que já não caio. Dificilmente, porque eu acho que o ser humano não é bonzinho. O ser humano tem suas questões, tem sua zona, até onde você pode ir, ele dá limite, ele tem ele é uma pessoa, e pessoas que vêm travestidas de muito fofolete, cuidado. Até mulheres sozinhas aí que estão procurando um relacionamento, que aparece um homem muito fofo, muito gracinha e muito carinhoso e muito bonitinho, toma cuidado. Porque às vezes esses também são os piores. São os piores. Tem que conhecer a pessoa mais tempo para avaliar a situação. Porque eu já vi muita coisa na minha vida. E eu já fiz 206 vídeos aqui para falar com vocês sobre as coisas que eu vi na minha vida. E são experiências que eu tive não só na vida pessoal, profissional, basicamente profissional e pessoal, né? Trabalho e vida pessoal. Basicamente isso. E essa história que eu vou contar hoje, então, é de uma mulher que ela trabalhava com trabalhos espirituais, ela mexia com isso, ela mexia com essa linha, ela é dessa linha, ela hoje deve ter mais ou menos 70 anos. Essa história tem mais de 25 anos, 23 anos talvez, atrás. Eu fiz os atendimentos com ela, eu fui atendida por ela algumas vezes para ver situações minhas. E ela fez um trabalho para mim na época. E ela fez um trabalho falando para mim que era um trabalho que envolvia almas e envolvia gelo. Só estou comentando assim,
mas eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso. Tô comentando isso e ponto, né? Eu fiz o trabalho, fui pra minha casa e tudo bem, deu mais ou menos uns 3, 4 dias, eu estava na minha casa e apareceu na minha casa uma entidade, um espírito, que tinha cara de elefante, pé de cabra e um corpo de cavalo. Era cara de elefante, um pé de cabra e corpo de cavalo. E aí ele começou a andar pela minha casa. Era um espírito muito grande e eu cheguei para ele e falei, bom, isso não é o trabalho que ela fez, isso é outra coisa, isso é outro ser. E ele estava andando na minha casa. Aí eu liguei para essa pessoa e falei com ela, olha, você disse que fez um trabalho para as almas, ligado às almas para mim, mas o que está aqui na minha casa não são as almas, é outra presença. E aí ela falou assim, eu não sabia que você era vidente. Quer dizer, eu vi que você era sensitiva, mas eu não imaginei que você era tão sensitiva assim para perceber que eu te disse uma coisa, mas eu fiz outra. Só que o que eu fiz eu não podia te falar porque você não ia aceitar, mas agora já está feito. Aí eu fiquei no telefone assim, mas como assim? Você fala uma coisa para mim, que eu vou fazer uma coisa para mim, uma questão minha, e de repente você faz outra coisa e não me fala o que que é. É isso? E ela falou, Érica, exatamente isso. Porque como eu trabalho espiritualmente, a gente não pode falar as coisas que a gente de verdade faz. A gente fala de outra forma, que a pessoa não tem muito profundidade, e eu não imaginava que você era clarividente de verdade. Eu tinha visto que você era médium, que você era vidente, mas não sabia que era nesse nível. E agora já vi que você percebe as coisas imediatamente. Eu falei, pois é. E como é que vai ficar a situação entre nós? Ela falou assim, tem que esperar ele fazer o trabalho e agora você vai ter que esperar o trabalho completar, você não pode fazer mais nada. That's it. Aí eu pensei, é isso. Depois desse trabalho que ela fez, as coisas que eu estava trabalhando com ela deram certo, tudo foi perfeito, maravilhoso, deu tudo certo. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, eu parei de confiar nela e eu nunca mais falei com ela. Foi simples assim. Primeiro porque nessa época eu estava conversando com ela, eu tinha algum contato e eu não confiei dela fazer uma coisa e mexer com outra coisa. Perdi a confiança. E o que eu tenho para falar sobre isso é de que a gente pode ir numa pessoa, a pessoa mexe com algum trabalho, faz um trabalho e ela não fala para você o que ela está fazendo. E ela faz outra coisa. E você, como vocês não, muita gente, nem todo mundo é clarividente, paranormal, às vezes não sabe do que se trata. Então, devido a isso, eu só de novo reafirmo para vocês tomarem cuidado com a pessoa que vocês vão e observarem a questão do caráter, da ética. Porque a pessoa pode não ter uma ética muito ótima. Nesse caso, essa mulher, ela até fez o trabalho que eu precisava na época, há 23 anos atrás. Ela fez. Então, o que ela combinou comigo, ela fez. A única coisa foi a egrégora, o grupo que ela trabalhou, não ser o que estava na minha casa. Mas, ok, o trabalho foi feito. Eu só tenho a agradecer a ela e a todos que trabalham com ela. Só que eu perdi a confiança porque ela não foi clara para mim, não foi direta, não foi explícita. Então, é uma das coisas que eu quero trazer para vocês. Mas ela até cumpriu o que ela falou para mim e deu tudo ok. Ela teve palavra comigo de certa forma, só não foi clara em relação a que tipo de trabalho que ela ia fazer. O trabalho não me prejudicou em nada, ao contrário, resolveu uma questão que eu tava, que era bem pesada e bem difícil na época, um problema bem sério. O trabalho me ajudou profundamente e eu procurei ajuda porque eu já falei para vocês que eu sempre fui vítima de magia. Eu tinha um agregado na minha família que entrou, uma mulher que entrou
pesado com magia, pesada. Inclusive ela é de dentro do candomblé. E devido a essa pessoa, eu rodo para procurar ajuda desde que eu tenho 14 anos de idade, quando eu tive a nítida sensação de que se eu não procurasse ajuda espiritual, eu ia morrer por causa dos trabalhos dela. Porque os trabalhos dela eram muito pesados. Devido a ela, graças a ela, eu sei como tirar macumba, eu sei como lidar com isso, eu sei quando alguém é atacado, eu entendo disso. Mas devido a ser vítima. Quer dizer, aquela coisa, faça do limão uma limonada. Se você passa por algum problema muito complicado, procure entender o seu problema e, além dele, refletir sobre ele e aprender com ele. Porque eu acho que qualquer problema que a gente passe, pessoas que já foram vítimas de abuso sexual ou de violência, procure fazer jiu-jitsu para se defender, procure se especializar numa arte marcial para isso nunca mais acontecer. Pessoas que foram vítimas de magia. Então, eu procurei não só pessoas para me ajudar, e me ajudaram, e também encontrei gente sem ética no meio desse percurso. Claro, faz parte da vida. Mas, assim, essa mulher ela não teve ética no sentido de me explicar o trabalho que ela ia fazer. Ela não teve ética nesse ponto. Mas ela achou também que se me falasse eu não ia querer, eu não ia aceitar. Ela não foi direta, mas aí ela perdeu a amizade comigo porque eu perdi a confiança em fazer trabalhos e confiar no que ela falava, entendeu? Apesar de que o trabalho foi bem feito, então eu não posso nem reclamar. Esse ser que eu vi na minha casa trabalhou o que ela pediu e fez o que ela pediu. E foi bom para mim na época, porque eu sempre tive que procurar ajuda, senão eu ia parar no hospital. Simples assim, eu era atacada. Hoje em dia, essa pessoa continua me atacando, por incrível que pareça. Essa pessoa é mais velha do que eu. 20 anos, mais de 20 anos, continua me atacando. Só que hoje em dia, os ataques dessa pessoa, não sinto, não passa nem um décimo perto de mim. Porque eu já estou trabalhada há muito tempo, há muitos anos que eu procuro ser trabalhada, há mais de 20 anos. Então, ela perdeu o poder sobre o meu corpo, sobre influenciar o meu corpo. Perdeu esse poder. E é aquela coisa, aquilo que a gente sofre, a gente tem que procurar conhecimento para lidar com aquilo que a gente sofre e tentar ir além daquilo. Se você sofre na parte afetiva, tem que procurar conhecimento sobre isso e, além disso, tentar transcender isso. Porque, às vezes, o maior problema que a gente passa aqui na Terra, nessa encarnação, é justamente aquilo que a gente tem que aprender, tem que se desenvolver e tem que procurar conhecimento para transcender. É a minha opinião. Então é isso, muito obrigada, vamos se cuidar.